Olá, meu amigo, minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José, hoje com assuntos muito importantes e interessantes. Mas antes da gente entrar nesses temas, eu quero mandar um abraço muito apertado em todos vocês que têm divulgado tanto nosso portal. Nós não temos nenhuma ferramenta profissional de divulgação, então são vocês que têm feito nosso portal crescer a cada instante, chegar a mais gente, todos os dias. Mais pessoas se inscrevem aqui no nosso portal, o que aumenta a nossa responsabilidade e dá muita satisfação, né? É muito bacana estar com tanta gente aqui e discutindo problemas políticos, questões do nosso cotidiano. E hoje nós vamos tentar traduzir algumas questões que são invisíveis, pelo menos no olhar dos grandes meios de comunicação, para a gente fazer com que algumas realidades toquem o máximo de pessoas. Se você está chegando agora, se inscreva, você que é muito importante, muito bem-vindo. Se gostar dos nossos vídeos, compartilhe, dê joinha, todo mundo, porque vocês ajudam a gente a chegar mais longe ainda. E mande seus comentários, porque são sempre lidos e são sempre considerados. Gente, a realidade no nosso país não é fruto de figuras invisíveis, não. É a mão do homem que coordena o que acontece na nossa realidade concreta. O orçamento do Estado brasileiro, ele vai dizer se nós vamos ter asfalto, se nós vamos ter água, se vai ter médico no hospital, se vai ter hospital, se o hospital vai ser público, vai ser privado, se nós teremos educação pública, privada, educação de qualidade, se o Brasil pode fazer com que os nossos filhos tenham um sonho de estarem numa pátria que o seu futuro vai dar um mínimo de dignidade, enfim. O orçamento concreto é feito por homens. Só que esse orçamento, ele é escondido do debate da sociedade de uma maneira geral. Parece um assunto estranho. O nosso orçamento doméstico, muitas vezes, ele também é feito assim de uma forma muito não metódica. O cidadão sabe que ganha um salário X e às vezes ele faz uma compra, ele não calcula direito, daqui a pouco ele está endividado. Agora, isso nós estamos no plano individual. Imaginem um país se não tiver as suas finanças bem organizadas. Para isso a lei impõe que o orçamento seja feito com antecedência para que a gente saiba aonde o governo vai gastar, vai fazer investimentos. No Brasil nós temos um déficit social gigantesco em todas as áreas, área de saúde, educação, habitação, saneamento básico, cultura, esportes, lazer, tudo. Temos aqui muitas coisas a fazer no nosso país. Sem falar na questão ambiental, na questão de infraestrutura, a questão da desindustrialização do nosso país, a questão da economia. Temos muitas coisas aqui que são deficitárias em relação às necessidades do povo brasileiro. E cada vez mais o Estado brasileiro está sendo atacado. A cada instante, nesse governo especificamente, o Estado está sendo passado para a ideia, para a sociedade, como sendo uma coisa ruim. O Estado tem que ser extinto, o Estado tem que desaparecer. Esse tipo de pensamento, ele vai no sentido totalmente oposto ao que está acontecendo nas principais nações do mundo. Nos Estados Unidos, Alemanha, Japão, enfim, está se gastando mais em saúde, está se gastando mais em educação, está se gastando mais em ciência e tecnologia, e quem está gastando é o Estado. Nos Estados Unidos agora, o presidente americano está tentando aprovar uma tributação que vai dobrar o que os americanos pagam, os americanos que ganham mais de $1 milhão por ano. Vai também aumentar a tributação de empresas, de grandes corporações, as tais big techs que operam no mundo virtual, enfim. Isso fazendo com que a participação do Estado nos Estados Unidos seja cada vez maior como um grande incentivador, a grande mola de movimentar a economia nos Estados Unidos. E isso já está fazendo com que a economia hoje lá já dê resultados muito positivos. E aqui no Brasil nós estamos com um bando de espertalhões, de vigaristas e de gangsters, não dá para a gente usar outras expressões, que tem feito com que a destruição do Estado brasileiro gere oportunidades para pequenos grupos para explorar saúde, explorar educação. Gente, é só você lembrar, as pessoas que já são têm mais experiência, vamos dizer assim, pegaram uma época no nosso país que nós não tínhamos plano de saúde privado. A saúde no Brasil ela era pública, era universal e ela era de qualidade, sobretudo para as pessoas que eram servidoras públicas, né, os servidores militares. Com a precarização da saúde no nosso país e as campanhas que foram feitas, que a saúde pública não presta, que a saúde é uma desgraça, gente morrendo em fila de hospital, isso criou um espaço para as indústrias, né, para as empresas da saúde privada. Hoje está se fazendo no Brasil uma campanha contra tudo
que o povo brasileiro utiliza como um direito social. Então, quanto mais se destruir a educação pública, mais vai gerar negócio para a iniciativa privada. Quanto mais se destruir a previdência social, mais você cria espaço para empresas de previdência. Quanto mais você destrói qualquer setor do nosso país, mais você vai fazer com que haja uma transferência de investimentos públicos para a área do setor privado. Nós podemos ver nas matérias do jornal como esse desmonte ele é objetivo, não é coisa da cabeça de fantasma, não. O jornal está dizendo menos verba. Governo reduz recursos para meio ambiente, obras e cancela o censo. Gente, a gente com o déficit que nós temos no Brasil, cancelar recursos públicos para áreas importantes é você jogar o povo brasileiro na miséria, né? Você matar o povo brasileiro. O jornal aqui também está dando outra perspectiva aqui, né, mostrando o que está acontecendo. Vetos ao orçamento de 2021 cortam recursos para saúde, educação e obras. Quando a gente analisa o cenário de gastos aqui no nosso país, nós pegamos, por exemplo, esse gráfico, que é colocado aqui no site da Auditoria Cidadã, mas é um material colocado lá no Congresso Nacional, no site oficial da Câmara e do Senado, que nos mostra o que se gasta no nosso país, e aí vocês vão ver um negócio muito interessante. Os grandes meios de comunicação, jornais, eles não falam em dívida, eles não falam que grande parte do orçamento do nosso país é utilizado para banco, para pagar banco, para girar ciranda financeira. Os banqueiros, de uma maneira geral, eles têm uma tranquilidade absoluta com o orçamento brasileiro e com o governo que está aí. Porque o Guedes, como ministro da Economia, ele faz tudo para que os bancos não sofram nenhum tipo de dano, nenhum tipo de perda nas suas receitas. Não é por outra razão que uma das primeiras medidas que o Paulo Guedes fez quando surgiu a pandemia foi destinar 1 trilhão e 200 bilhões de reais para bancos emprestarem para o cidadão brasileiro, para os pequenos empresários, e para vocês terem uma ideia, eles não conseguiram emprestar nem 10%, eles ficaram com essa grana e essa grana está girando dividendos para eles. Mas só para a gente ver, comparar o que acontece no orçamento brasileiro, nesse ano de 2020 o Brasil gastou 39,8% para pagar juros e amortizações da dívida. Isso deu 1 trilhão 381 bilhões de reais. Para a gente ter uma noção da ordem de grandeza, o Brasil gastou com a saúde 4,26%, ou seja, 10% do que se utilizou para pagar juros para os banqueiros, para eles ficarem bem felizes com o que está acontecendo aqui. Com a educação, só para a gente ter uma ideia, foi gasto 2,49%, 2,5%, ou seja, aproximadamente 19 vezes menos do que se gastou com o pagamento de juros. Então, como é que o Brasil pode dar certo desse modo? Imagine você trabalhador, você aposentado, você que tem uma graninha, você todo mês tem que gastar 40% para pagar juros e os 60% é que você vai utilizar para as suas necessidades vitais, as suas necessidades que não podem ser jogadas para frente. Isso no plano individual, isso causaria uma depressão muito grande dentro da nossa casa, né? Mas o governo federal faz isso todos os anos sem que a gente seja chamado para o debate. O povo brasileiro não consegue entender que as nossas principais carências, elas derivam, sobretudo, da política econômica que o Brasil tem todos os anos. E aí, isso explica para a gente por que o Bolsonaro não cai. Você vai falar, qual é a relação que tem uma coisa com a outra? Olha, quanto mais o Bolsonaro for mantido no poder, mais o seu ministro da Economia, atrelado com todas essas injustiças, permanecerá conduzindo a política econômica no nosso país, fazendo esses cortes aqui que a gente falou, esses vetos que a gente falou, que tira dinheiro do Estado brasileiro, tira dinheiro da sociedade para jogar na mão da ciranda financeira. E nós temos um problema na análise dessas questões todas, porque uma parcela gigantesca do povo brasileiro é muito despolitizada. Despolitizada no sentido de não se interessarem, de não terem possibilidade de entender essas questões todas. Para essas pessoas, quando surge um oportunista, um vigarista e diz meia dúzia de bobagens, isso parece fazer algum sentido.
É um discurso de uma pessoa que despolitiza o presidente da República fazendo essa função, mas ele garante a distração de parcela da sociedade, enquanto na área econômica nós somos assaltados todos os dias. As pessoas que votaram em Bolsonaro, que ficam numa torcida, elas não têm conhecimento de que está acontecendo esse tipo de coisa. Eles estão torcendo, mas eles estão sendo roubados, assim como nós estamos sendo roubados também, né? E coisas podem acontecer para mudar um pouco esse cenário. Por exemplo, nós vimos lá em Brasília, em Manaus ontem, o presidente da República estava lá. E ele recebeu o título de cidadão amazonense. E nesse encontro, a gente tem que observar algumas coisas como pano de fundo, né? Aconteceu esse tipo de homenagem que foi feita ali ao Pazuello no momento onde o governo federal está sendo denunciado por um membro do governo federal, o senhor Van Garten, como tendo o ministro da Saúde como uma figura incompetente, uma figura que agiu criminosamente. Não é por outra razão que o Van Garten está sendo considerado um canalha, um traidor. Vamos ver como é que eles vão sair disso. Mas ele jogou o Pazuello no centro dessa CPI, o Pazuello será responsabilizado e todo mundo sabe que o Pazuello não tinha vida própria, ele não tinha luz própria, ele estava obedecendo ao Bolsonaro. Isso fica evidente nesse encontro aqui, comandado ali pelo ministro sanfoneiro, né? O ministro sanfoneiro, olha só. O Bolsonaro esquece o nome do ministro toda hora, né? E ele fez esse tipo de homenagem ao Pazuello, que vai sentar nos bancos dos réus, porque serão muitos processos e muitas varas, né? No dia de ontem. Vamos acompanhar aqui. E eu quero fazer uma saudação especial. Cadê o general Pazuello? Cadê ele? Venha cá! Venha cá! A galera gritando Pazuello, Pazuello, Pazuello. Isso em Manaus, hein? Aí o Bolsonaro dá um abraço nele para mostrar que ele está prestigiado, né? Eu fui testemunha da luta desse homem pela erradicação da doença no nosso país. Eu fui testemunha de que um dia após a Anvisa ter liberado a vacina no Brasil, eu estava com o presidente Bolsonaro em Coribe, na Bahia, e já tinha a vacina em todo o Brasil. Eu quero dizer, Pazuello, que nós somos muito gratos ao seu empenho. Gente, vocês vejam um milagre que nós não vimos, né? Ele disse aqui que apareceu vacina por todos os lados, né? O Bolsonaro, então, ele faz essas aparições. Na sexta-feira, né? Aliás, foi ontem, ele teve num encontro lá do programa do Siqueira, que é um apresentador popular, mas que tem grande penetração, gente. É um programa que repercute todas as desinformações que o Bolsonaro diz e, como eu digo a vocês, como os grandes meios de comunicação não contestam todas as mentiras que o Bolsonaro fala, ele fala, as pessoas não têm uma leitura do que está acontecendo na realidade, acreditam que aquilo que o Bolsonaro está falando e que não é contestado, que aquilo é verdade. E ele não tem a menor vergonha, né? Ontem, nesse programa, vou colocar só um trecho aqui, muita gente não gosta de ver a figura do presidente, mas vocês vejam só que no campo da comunicação, ele acaba realizando uma comunicação muito eficiente a essas camadas da sociedade brasileira, o que deixa a gente numa situação complicada para 2022, exceto que se a CPI do Senado mostrar que a gravidade dos crimes foram tão intensas que o processo de impeachment finalmente aconteça. Mas como eu digo a vocês, né, tem muita gente ganhando dinheiro no governo Bolsonaro ou com o governo Bolsonaro. Vejam só essa cena aqui, se dá para a gente acreditar que um presidente da República em algum lugar do planeta faria esse tipo de situação aqui. Vamos lá. É o quê? Esse meio precisa de elástica. Jumento, vem cá, essa é a foto que vai gerar no site todinho do Brasil. Jumento cumprimenta o presidente, tá vendo? Vai ser a notícia. Companheiro, em 2002 tamo junto, hein?
Presidente, se prepare, viu? Essa vai ser a foto da UOL. Fora de São Paulo, o presidente conhece o jumento. Gente, olha, esse programa do Siqueira é um programa muito visto. É visto lá na região norte, região nordeste, e na internet também é muito visto. A comunicação do presidente, então, não deve ser desprezada para essas camadas. A gente está com uma sociedade muito despolitizada, sem entender o que está acontecendo. O debate para 2022 dificilmente vai ser mais qualificado com a presença de uma figura que fica abraçando o jumento. Eu assisti esse programa ontem, parecia realmente um programa humorístico. Estou colocando só um trecho para vocês aqui, mas teve momentos ali de homofobia, de misoginia, de preconceito, de mentira, do cometimento de crimes de responsabilidade. Mais uma vez o Bolsonaro falou da Constituição Federal, do artigo 142. Foi um show de horrores, mas show de horrores para quem tem alguma racionalidade, para quem consegue enxergar o que está acontecendo. Para as pessoas que são crédulas, as pessoas que não estão entendendo como é que está acontecendo a política no nosso país, a importância que o orçamento tem, como o Bolsonaro, ele colocou um ministro da Economia que é contra o cidadão brasileiro, contra o pobre, contra a pessoa que está precisando de saúde, de educação, está precisando que o Estado funcione para essas pessoas. Enfim, elas não percebem que nós estamos nas mãos de vigaristas que pegam o grosso do orçamento do nosso país para garantir cada vez mais a ciranda financeira. E os grandes meios de comunicação são sócios dessa estrutura. E por isso que eles não carregam nas tintas, eles não expõem a desgraça para o povo brasileiro, que é ter o presidente que nós temos. Essa figura que despolitiza, que engana, que amedronta o povo brasileiro, que distrai a maior parte das pessoas que acreditam no que ele diz, né? Enfim, dentro de todo esse contexto que nós temos aqui no nosso país. Vamos ver se a gente consegue cada vez mais mexer com essas pessoas, chegar nessas franjas, politizar, levar essa informação, embora os grandes meios de comunicação estejam absolutamente atrelados e envolvidos nessa engrenagem toda. Gente, espero ter jogado algumas questões para a sua reflexão no dia de hoje. Um grande abraço, muito obrigado mais uma vez e até o nosso próximo encontro. Tchau.